Aqui trouxe o livro intitulado Pela Paz dos Anjinhos, escrito pelo professor Camino Kusumoto, grande discípulo do professor Masaru Taniguchi. Aqui ele fala sobre várias consequências do aborto. Vou citar algumas que estão aqui. Uma das consequências: perda do ânimo nos momentos mais decisivos da vida, como, por exemplo, às vésperas de exames importantes, o filho se enforca. Obstáculo poderoso o impede de preservar no esforço. Esse comportamento reflete a imensa tristeza de criança abortada que foi repentinamente assassinada, impedida de cumprir a missão que recebeu de Deus. Outra consequência: permanência de crianças e jovens em lugares escuros de dia. O filho dorme, a filha dorme com as cortinas fechadas, mantém o quarto sempre em escuridão, e à noite perambula pelas ruas escuras sem destino. Muitas vezes anda em grupo com menores que têm os mesmos problemas. Isso reflete a alma da criança abortada que perambula por um mundo deserto e escuro. Outro caso: desejo persistente de comer doces e tomar leite como se fosse um bebê. Outro: mãos e pés constantemente congelados. Mas crianças e adolescentes não dispensam o aquecedor, mesmo no verão, para dormir. Representa o frio que a criança abortada sente, pois foi lançada fora nua, sem vestimenta. Outra: rebeldia contra os pais. Os filhos irritam-se com os pais por nada. É agressivo com eles e tem vontade de matá-los. Isso representa o rancor da criança abortada contra os pais. Esse comportamento por si só comprova, sem margem de erro, que se trata de um protesto desesperado do embrião assassinado. Outro caso: desejo de ficar solitário. O adolescente ou a criança não atende o amigo que vai visitá-lo e prefere se trancar no quarto, ou abandona o lar e anda a esmo pelas ruas, sentindo ímpeto de morrer. É o estado espiritual do embrião abortado. Outro caso: gasto excessivo de dinheiro. O filho gasta quantias absurdas, faz empréstimos fantásticos e leva o pai para a falência. Simboliza o desejo de autopunição dos pais que provocará aborto, pretextando motivos econômicos. O filho que acaba gastando em jogos, em futilidades, o que deveria ser gasto na criação e educação do irmão abortado. Esses são os comportamentos característicos de um filho influenciado pela alma da criança abortada. Pode haver algumas exceções, mas se um filho apresentar alguns desses comportamentos, é certeza de que a origem está num aborto provocado por seus pais. Vou citar um caso que eu aconselhei a pessoa resolver o problema. Eu conheci uma senhora casada com 2 filhos e o marido a agredia constantemente. Ele tinha ferimento o tempo todo. Nem acabava de curar um ferimento, surgiam outros ferimentos em qualquer parte do corpo. Ela pediu divórcio, mas o marido não quis dar divórcio. Mesmo assim, o marido passou a morar separado. Mesmo assim, vinha para a casa dela para agredi-la. Então, a mãe chamou a mãe dela, que é a avó das crianças, para vir morar junto, para se proteger da agressão do marido. Um dia, a mãe dela ligou para mim: a minha filha caiu em depressão, está hospitalizada, quer se matar. Aí, quando eu vi a palavra depressão, já
entendi. Depressão também é uma consequência do abortado ou parente falecido que está em depressão. Eu te perguntei para a mãe dessa senhora, por acaso, será que sua filha não praticou aborto? Ela falou, não, eu conheço a minha filha. Ela não é a pessoa de fazer essas coisas. Eu tenho certeza que ela não fez aborto. Então, a senhora poder ler a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, para sua filha? Eu já estou lendo. Mas você está onde? Eu estou na casa da minha filha. Não. Você vai no hospital, lê a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, na cabeceira da sua filha. Dia seguinte, à tarde, o telefone toca. É a própria filha que estava no hospital. Ela falou, Sr. Noriaki, minha mãe esteve aqui ontem e comentou que eu perguntei se eu tinha abortado. Minha mãe não sabe, mas quando era estudante, fiquei grávida, não podia ter filho de jeito nenhum. Eu abortei. Ninguém sabe. O senhor é a primeira pessoa que fica sabendo. Aí eu falei, o senhor está fazendo autopunição, se punindo através do marido. Não é o marido que está agredindo. É a senhora que se pune através do seu marido por causa dessa consciência de culpa. Então tem que se perdoar. Mas não é fácil se perdoar. Mas para se perdoar, precisa fazer oração, pedindo perdão. Criança abortada. O senhor dá um nome para essa criança, sobrenome, e faz oração pela paz do anjinho, oferecendo-lhe leitura diária da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. E, na hora de fazer essa oração, ofereça para a criança abortada um copinho de leite ou iogurte. Né? Mas não é só fazer formalmente para se livrar de problema. Feito com essa intenção de se livrar do problema, não vai resolver. O importante é o sentimento de amor, carinho, compreensão para com a criança que o senhor abortou. O senhor já imaginou um estudante que presta exame de vestibular, o jovem é aprovado, mas se matricula na faculdade e, de repente, sem motivo nenhum, sem explicação nenhuma, o aluno é expulso da faculdade. Como se sentiria esse aluno? Revoltado, triste, magoado, desesperado. Então, mesmo o que sente uma criança abortada, a alma dessa criança fica revoltada, frustrada, magoada, e sofre muito mais do que um aluno que foi expulso da faculdade. Então, isso é entender a dor da criança abortada, o sofrimento, a tristeza, se compadecer, pedir perdão do fundo do coração e fazer oração pela felicidade dessas crianças. Porque na Sutra Sagrada está escrito que o ser humano não é matéria, não é corpo carnal. E a alma é imortal. E a essência da alma é vida de Deus, luz de Deus, sabedoria de Deus. Então, oferecendo essa oração, a alma da criança abortada consegue se livrar da mágoa, da angústia, da revolta e recobrar a paz. Depois de pouco tempo, ela se curou da depressão, saiu do hospital e o marido nunca mais veio agredi-la. Além disso, o marido, que não queria dar divórcio, assinou o divórcio sem pedir nada em troca. Agora, por que nesse caso, não são filhos que revoltaram contra ela? Porque o marido? Porque ela abortou, filho de um ex-namorado, e nesse caso, o marido que casou com ela que agride ela. Quer dizer, ele se agride através do marido com quem casou. Se o marido
tivesse engravidado uma moça, tivesse obrigado a abortar, então ele que sofria, e ele sofria agressão por parte da esposa, mas não agressão física, porque fisicamente é o homem mais forte. Então, sofre agressão psicológica, verbal, não consegue nem se separar dela. Fica junto com ela, sofrendo. Isso é consequência de ter abortado antes de casamento com ex-namorado ou ex-namorada. Uma amiga minha, iniciei, casada com um alemão, mora na Alemanha. Ela estava divulgando o ensinamento do São Sataniut lá na Alemanha. E uma senhora veio consultar essa minha amiga. Falou, minha filha de 18 anos pega a faca de cozinha e corre atrás de mim para me matar. O que eu faço? Então a minha amiga já entendeu. O senhor abortou? Sim. Quem agride será agredido. Quem mata será morto. Ele explicou a necessidade de pedir perdão à criança abortada, de fazer oração. E ela fez, e a filha nunca mais pegou a faca da cozinha para correr atrás da mãe. Recentemente, eu moro no Jabaquara. Uma senhora de Jabaquara veio falar comigo. Tem um filho que está viciado em drogas e está hospitalizado. Fiz de tudo para resolver, mas não resolve. Ela mesmo falou que abortou 3 crianças, 3 vezes. Aí então explica para ela a necessidade de oração para abortado. Expliquei para ela o sofrimento, o drama, revolta da criança abortada. E aconselhei a fazer oração, dando o nome às 3 crianças e sobrenome, fazer oração diariamente. O filho se recuperou, já está trabalhando, arranjou emprego. Agora, eu proponho a algum especialista do ramo que faça pesquisa, levante estatística para comprovar se a estatística 80%, comprovar que 80% confirmou 80% que isso é verdade, então isso é considerado como prova científica. Então, alguém da área poderá elaborar tese de doutoramento, né? E com isso vai ajudar muita gente, infinidade de pessoas. Se no Japão, já naquela época, tinha 1 milhão de abortados por ano, e no Brasil e fora de outros países, quantos milhões, bilhões de almas abortadas estão no plano espiritual sofrendo? Então é urgente ajudar a dar paz a essas almas. Então essa é a minha proposta. O principal não é a solução de problemas, de doença, ou de problema da vida, ou de enchente, nada. Isso é importante, mas o mais importante é a pessoa evoluir espiritualmente. O que é evoluir espiritualmente? É manifestar amor de Deus que ela tem dentro de si, manifestar cada vez mais, em grau cada vez mais elevado e amplo. Isso é evolução. Evolução não é um ser inferior e melhorando aos poucos e se tornar pessoa maravilhosa. Não. O que é inferior é sempre inferior, nunca melhora. Pedra nunca vira diamante. Se o diamante bruto, recebendo polimento, passa a brilhar, é porque ele já era diamante. Não adianta polir um caco de tijolo ou um pedaço de pedra, qualquer, que nunca vai brilhar. Então, o ser humano é filho de Deus, tem Deus dentro de si, tem amor dentro de si. Então, evolução é despertar e manifestar cada vez mais esse amor de Deus que tem dentro de si. Isso é evolução. Para isso que nós nascemos. E uma encarnação se tem 10 anos, não é suficiente para manifestar toda a sabedoria, amor, bondade, justiça de Deus que ele tem. Para manifestar todas essas qualidades infinitas de Deus, é preciso muito mais tempo.
Por isso que é encarnar várias vezes, dezenas, centenas de vezes, para ter espaço e tempo para poder manifestar a qualidades divinas que a pessoa tem dentro de si para manifestar. Isso é viver, isso é evolução. Então, por hoje, é só. Depois, na semana que vem, a gente continua com outros assuntos. Muito obrigado.